Bom dia, pessoal. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Como vocês todos sabem, a gente está trabalhando um livro nas nossas salas de aulas, né? Eu resolvi trabalhar com vocês o Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, tá? Até agora a gente viu a história se desenrolar. A gente começou a ver ela se desenrolar na última história. De fato, aconteceu acontecimentos, né? Por quê? Porque até então estávamos só na apresentação. Primeiro tivemos a apresentação do universo, tivemos a apresentação da Yggdrasil, que é algo que liga os mundos, né? Que liga todos esses mundos. Tivemos a apresentação do personagem Odin, da introdução dele, a gente teve uma caracterização boa dele. Tivemos o motivo dele ser ter um olho só. Também tivemos a história sobre o tio de Odin, né? O Mimir. Sobre Mimir e como ele perdeu a cabeça dele, né? A gente viu essas histórias todas. E logo depois a gente viu sobre os tesouros dos deuses. E aí a gente teve realmente a introdução ao Loki. Nosso personagem Loki, favorito da maioria. Meu, inclusive. Gosto muito de Odin, mas eu prefiro Loki aqui nesse livro. Ele rouba a cena muito. A gente viu desde esse do tesouro, a gente viu ele roubando a cena. E não é diferente nesse outro conto que vocês podem já ter lido. Então, se vocês não leram, pausam esse vídeo. Vão lá na data, acho que da quinta-feira passada, tá? Tá lá o arquivo. Baixem ele. Se não conseguiu baixar, fala com um colega que conseguiu. Pergunta quem é que conseguiu já. Lê. Depois que lê, volta aqui pra gente poder ter essa conversa, tá? Pausa o vídeo e vai lá fazer isso, tá? Acredito que só ficou quem já leu o conto, né? Então, vamos prosseguir. Primeiramente, o que é que a gente tem nessa história aqui? Temos uma conversa entre os deuses. E eles falam o quê? Eles falam que Thor não está lá. Como vocês sabem, Thor é o mais bravo dos deuses. É o que tem a força suprema, que derrota qualquer inimigo. Quem vier pela frente, ele derruba. Não tem aborrecimento com Thor por perto. Não tem gigante que chegue para bater de frente com ele, tá? Não acontece. Então, Thor não está lá. Thor saiu para ir matar trolls. Foi matar trolls. Tá? Ele saiu para algum canto para matar os trolls. Ele sozinho e contra um monte de troll. Então Odin, ele fala que não dá para depender só de Thor, né? Eles estão conversando e ele fala disso, não dá para depender só de Thor. E eles ficam nesse bate-boca, dizendo uma coisa, dizendo outra, e resolvem, dizem, né? Eles conversam que seria legal construir um muro, né? Seria legal construir um muro. Um deles dá a ideia disso, não lembro quem, acho que é Heimdall. Ele dá a ideia de construir um muro. Ou é Heimdall ou é o próprio Loki. Ah, não, é Heimdall, podia ser. É Heimdall. Isso, ele dá a ideia de construir o muro. Não importa bem quem é que seja. Sei que eles falam, né, eles refletem que vai demorar anos para construir um muro tão alto que nenhum troll pudesse passar, que nenhum gigante pudesse passar, tá? Que nenhum troll pudesse escalar e que nenhum gigante pudesse derrubá-lo. É esses os requisitos para construir esse muro, tá? Então, coincidentemente, no dia seguinte, chega um estranho lá em Asgard. Um homem grande, com trajes de ferro, ele é descrito assim, né? Um homem grande com trajes de ferro e que atrás dele vinha um cavalo arisco, um cavalo esperto, assim, e meio agitado, um garanhão. Garanhão é uma raça de cavalo, aqueles cavalos bem parrudo, enorme e cinzento, com o lombo bem largo, assim. Cavalo torado mesmo, bombadão, tá? Então, tanto que o que chamava a atenção era o cavalo. O homem é descrito só um homem com traje de ferro, só. O cavalo é que chamava bastante atenção. E ele já chega dizendo: soube que vocês precisam construir um muro. Ele comenta. E Odin fala: diga aí o que é que você quer.
E ele se oferece para construir um muro tão alto que nem um gigante mais alto consiga escalá-lo, e tão largo que nem o troll mais forte consiga derrubá-lo, tá? Ele diz que o trabalho dele vai ser primoroso, que ele vai construir de tal forma, colocando pedra sobre pedra, encaixando tão direitinho que nenhuma formiga vai conseguir atravessar ele. Ele vai construir um muro que vai durar 1.000 milhares de anos. 1.000 milhares, tá? Aí Loki logo comenta, um muro desse vai levar muito tempo para ser construído. E ele fala que não, ele vai construir em quê? Ele vai construir em 3 estações. O que seriam 3 estações? Cada estação, temos o inverno e o verão. Aqui a gente só tem essas estações, não tem primavera e outono não. É que nem aqui no Nordeste. Lá é que nem aqui no Nordeste, só tem primavera e verão. Então, aliás, só tem verão e inverno. Verão e inverno, verão e inverno. Então, ele fala 3 estações, são 6 meses cada estação. Ele fala que em 1 ano e meio ele consegue construir esse muro, tá? E sai, né? Eles ficam lá discutindo, ele sai de lá, eles ficam discutindo. E, aliás, antes dele sair, ele fala o preço, né? Ele fala qual vai ser o preço dele. Ele fala que é pouquinho, pouca coisa, pouca coisinha. Ele fala que ele quer a mão de Freya. A mão de Freya, tá? A mão de Freya em casamento. Ele quer levar ela pra ele. E mais 2 coisinhas. São 3 coisas que ele pede. Só com essa os deuses já ficam indignados. Já fazem, nem a pau. Não vai levar a Freya nem a pau. Porque Freya era uma bela deusa. Ela era reluzente. Acho que é dita como a mais bela das deusas, né? De todas as deusas. E ele ainda diz que ele quer o sol e a lua, tá? O sol, a lua e Freya. Ele quer somente essas 3 coisas para fazer o muro. Então os deuses ficaram se olhando, olharam para Freya, ela ficou calada, né? Mas ficou com cara de raiva. E eles foram discutir para ver o que é que ia ser, né? Ficaram lá discutindo, bate-boca, vai, vem. Então Loki mostrou para eles uma coisa que nenhum homem conseguiria construir em 3 estações, um muro tão grande, tão robusto, tão bem encaixado como o que ele estava dizendo. Então, qual é a sugestão de Loki? A sugestão de Loki é que deixasse ele trabalhar, só que dissesse a ele que ele não tinha 3 estações, ele tinha uma estação só. Só ia ter 6 meses, em vez de ser 1 ano e meio, ele ia ter 6 meses para acabar o trabalho, para terminar a construção desse muro. Freya fica irada, né? Freya fica, vocês são doidos, vocês vão confiar em Loki, Loki tá dizendo esse negócio aí. E ele explica, diz que não vai construir, e os deuses ficam todos admirados. Ah, meu Deus, Loki, você é muito esperto, ninguém ia pensar nisso, a gente não tinha como ter pensado nisso. Fica lá comentando como Loki é astuto, é esperto, e Freya fica irada, né? Fica, meu irmão, isso não vai dar certo, não. Isso não vai dar certo, vocês estão botando minha mão em aposta aqui, nisso não vai dar certo. Sei que eles terminam aceitando, contra a vontade de Freya. Então, eles chamam ele no outro dia e dizem, tá certo, a gente vai aceitar, só que dizem os termos dele, quais são os novos termos, que ele vai construir em uma estação e que ele não pode ter ajuda de absolutamente ninguém, de ninguém. Ele fica calado um tempo, pensativo, e fala, mas pelo menos meu cavalo dá pra ter razoável, né? E eles falam, o cavalo tudo bem, pode ter a ajuda do cavalo. Então ele aceita. Freya continua irada, não gostou nem um pouco da ideia, e ele começa a erguer o muro. Ele começa, no outro dia, né, ele começa já a ir buscar as pedras, ele vai buscar as pedras para poder trazer para o muro. Ele começa cavando, cava, ele fica comentando que ele cava rápido, né? Ele cava rápido e cava forte. Faz uns buracão enorme para poder botar as pedras para erguer o muro. E de tarde ele vai lá buscar, de tardezinha ele vai lá buscar as pedras com o cavalo dele. Loki fica dizendo que ele só vai voltar daqui a uma semana. Daqui a uma semana ele volta com as pedras. E não, ele volta o quê? Ele volta de madrugada Heimdall, que tudo vê todo mundo que se aproxima de Asgard. Ele vê ele voltando e chama todos os deuses. E
quando tá amanhecendo o dia, eles veem ele chegando, e tá todo mundo lá, né? Ele dá bom dia pros deuses, ele, opa, bom dia, e aponta pro sol e dá uma piscadinha pros deuses. Ele é bem debochado, ele dá uma piscadinha pros deuses, tipo, espera aí, o que é que eu vou pegar, né? Aquilo ali é meu daqui a pouco. E continua a construção do muro. O muro vai crescendo mais rápido, e Freya vai se desesperando, vai ficando irada, e até que chega perto do final. Chega perto do fim daquele, né? O último dia, e ele tá quase terminando. Tá no último dia do inverno, e ele tá quase terminando, quase. E aí, Freya pede uma coisinha. Freya pede que se ela vai, porque ela desconfia que é um gigante, ela faz, se eu vou ser presa até em Jotunheim, eu vou ser dada a esse gigante, eu quero pelo menos a cabeça de quem? A cabeça não, ela diz quer que a pessoa morra, né, literalmente. Pessoa de quem gerou esse problema pra ela. Que é isso? Loki logo dá uma de doido, né? Fica, não tem como saber, faz muito tempo, todos os deuses concordaram, né? Não tem como culpar o culpado. Ela, não, o culpado é você. O culpado é você. Então, ela bota logo a culpa nele, e realmente é culpa dele, né? E ela diz que se ela vai, ele vai morrer, pelo menos isso. Pelo menos ela quer sair sabendo que ele morreu antes dela ir. E Odin concorda, Odin fala, por quê? Eles fizeram juramento diante da Gungnir. Eu esqueci de falar esse detalhezinho. A Gungnir, como vocês sabem, que foi dito na outra história, ela é uma lança que faz com que qualquer juramento seja inquebrável. Então eles não tinham como ir lá, matar o gigante, fazer qualquer coisa, sabotar o muro, eles não podiam, tá? Era inquebrável, não tinha como quebrar. Então, os deuses aceitam que Loki ia morrer, e Loki fica irado. Loki fala, não, isso não é justo, e Odin fala, te vira, se ele terminar, é o seu que vai rodar. Então, aí o que é que o Loki faz? Loki some um tempo, né? A gente não vê o que é que ele faz dito mesmo, né? A gente vê a jornada final de construção do construtor. A gente vai pro texto e a gente vê que o cavalo dele sai correndo em algum canto, e o construtor sai correndo atrás para saber o que é que foi. E ele escuta passos de cavalos por perto, ele sabe que o cavalo dele tá perto, ele dá um assobio, grita, chama o cavalo, só que aí ele percebe que ele não tá escutando passos de 4 patas, e sim de 8, ou seja, era 2 cavalos. Era um cavalo, que era o cavalo dele, e uma égua. Ele consegue ver essa égua, uma égua bem feminina, assim, é dita que é uma égua. A égua, você olha para ela, você sabe que é uma égua, não tem nem como. Aquelas éguas de desenho animado que chega a ter um laço nas costas, assim, toda esbelta, bem. Pronto. Uma égua assim, toda feminina. E o cavalo correndo atrás dela. O dono vê e fica chamando ele, né? Ele fica parado um tempo, a égua fica parada, ele vai chegando perto. Quando ele vai chegando perto, a égua dá uma carreira. E o cavalo vai chegando. Quando o cavalo está quase chegando perto, a égua dá uma caveira. E fica o dono correndo, chamando o cavalo correndo atrás da égua, toda hora, o cavalo correndo, até que o dono cansa. Ele espera um tempinho, ele fica lá parado, esperando o cavalo dele voltar. E vai anoitecendo, a sombra vai aumentando, vai caindo, e ele resolve que ele vai ter que terminar sozinho, que não vai dar para ele esperar o cavalo dele. Então ele vai lá e ele mesmo pega as pedras que ele falta. Só que ele só consegue trazer a metade das pedras que faltavam. Ele só consegue com a mão dele, e os deuses já estão lá, tudo tirando onda dele. Ih, não vai conseguir não, hein? Só tem metade, não vai conseguir não, desse jeito não vai dar não. Já estão lá, tirando uma com a cara dele. E aí, o que é que ele faz? Ele fica irado, ele chama eles de trapaceiros, diz que eles juraram que eles estão trapaceando, que se eles tivessem o cavalo dele, ele não... ele conseguiria fazer aquilo, ele conseguiria erguer o muro como prometido. E aí Odin toma a frente, né, fala, a gente não aceitaria se a gente soubesse que você é um gigante. E aí ele revela a sua verdadeira forma, ele realmente era um gigante.
um gigante das montanhas e vai atacar os deuses. Na hora que ele vai atacar os deuses é mesmo na hora que Thor chega. Thor já chega dando aquela martelada na cabeça do gigante que ele não vê mais nada. Ele não vê mais nada. Thor agradece pela diversão que eles fizeram e os deuses têm que terminar o muro que o gigante estava construindo, né? Eles têm que terminar isso. Esse muro que ele estava construindo. Eles ficam irados, ficam reclamando. Alguns, né? Os que foram responsáveis por isso. Ficam reclamando, dizendo que não devia ter matado o gigante. Devia pelo menos ter dito para ele terminar o muro, porque deu trabalho demais. Sabe quantas semanas eles demoraram para construir o muro que só faltava um dia para o gigante construir? 10 semanas. Eles demoraram 10 semanas para fazer o que o cara fazia em um dia. Então, isso deuses, né? Os deuses. E então, no final da história, a gente tem uma coisinha, né? Loki passou alguns meses sem aparecer, não tinha notícia, ninguém tinha notícia dele, notícia nenhuma de Loki em toda Asgard. De repente ele volta com um cavalinho, um potro diferente, assim, que seguia ele para todo canto que ele fosse. E era um potro diferente. O potro tinha 8 patas, tá? Ele tinha 8 patas. O potro foi crescendo e ele deu o nome do potro de Sleipnir, tá? E Sleipnir era um cavalo muito rápido. É dito que é um cavalo que corria mais rápido que o vento. E Loki deu esse cavalo de presente para Odin. Esse cavalo era grudado em Loki, parecia até que Loki era a mãe dele. Ele ficava grudado em Loki dia e noite, correndo atrás dele o tempo inteiro, não desgrudava dele. Então, de fato, esse cavalo é o filho de Loki, né? É o filho de Loki, o primeiro dos filhos de Loki que a gente tem notoriedade aqui na história. Sleipnir, o cavalo de 8 patas, o cavalo de Odin, tá? E é dessa forma que a gente conhece a história de como o muro ao redor de Asgard foi construído, tá? E assim a história termina desse jeito, com Loki tendo engravidado de outro cavalo, né? Que provavelmente em uma hora o cavalo conseguiu pegar ele tentou correr, mas uma hora não deu, né? Pelo que a gente viu, o cavalo era bem forte, bem arisco, então uma hora ele se deu mal. Novamente a gente viu outra história que Loki faz gerando as coisas. É ele que coloca o problema e é ele que resolve no final de uma forma bem inusitada. E resolve já trazendo algo, né? Ele traz dessa vez outro presente para Odin, que é o cavalo Sleipnir. Se vocês procurarem imagens do Sleipnir na internet, vocês vão ver que é um cavalo de 8 patas, o cavalo de Odin, o filho de Loki. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. A aula de hoje em vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da história. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando tanto quanto eu. E no próximo capítulo a gente vai ver exatamente os filhos de Loki. O nome da história é Os Filhos de Loki. A gente vai conhecer os outros filhos de Loki. Tchauzinho. Até mais.